Você já sentiu que alguém sente profundamente a sua falta, mas por algum motivo permanece em um silêncio quase impossível de compreender? Essa contradição parece desafiar toda a lógica. Afinal, se existe saudade, por que não existe contato? Se existe sentimento, por que existe distância? Essas perguntas atravessam a mente de milhares de pessoas todos os dias, e talvez elas também estejam ecoando dentro de você neste exato momento. Mas e se eu lhe dissesse que, segundo a visão de Carl Jung, o silêncio de uma pessoa nem sempre representa a ausência de amor? Em muitos casos, ele revela uma batalha invisível acontecendo nas profundezas da psique, onde emoções reprimidas, medos antigos e conflitos inconscientes assumem o controle. O que parece rejeição pode esconder um processo muito mais complexo do que você jamais imaginou. Existe uma tendência humana de interpretar o silêncio como uma resposta definitiva. Quando alguém desaparece, nossa mente imediatamente cria histórias para preencher esse vazio. Pensamos que fomos esquecidos, substituídos ou deixados para trás. Entretanto, Jung ensinava que aquilo que permanece inconsciente governa nossas escolhas, sem que percebamos. Muitas pessoas se afastam justamente quando o vínculo emocional se torna intenso demais para ser ignorado. Não porque deixaram de sentir, mas porque sentir passou a representar um desafio para a própria identidade. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com essa pessoa que continua ocupando seus pensamentos enquanto permanece distante da sua vida. O mais curioso é que quanto maior o impacto emocional provocado por um relacionamento, maior pode ser a necessidade inconsciente de fugir dele. Parece contraditório, mas a psique humana frequentemente reage ao medo da vulnerabilidade, criando barreiras onde o coração gostaria de construir pontes. A saudade continua existindo, mas ela passa a conviver com inseguranças, culpas, feridas antigas e padrões emocionais que foram formados muito antes de você aparecer. É nesse território invisível que nascem comportamentos que parecem ilógicos para quem observa apenas as atitudes externas. O silêncio, então, deixa de ser apenas uma ausência de mensagens e se transforma em um reflexo de conflitos internos que a própria pessoa talvez ainda não consiga compreender. Carl Jung acreditava que ninguém escapa do encontro com a própria sombra. Quanto mais alguém tenta esconder partes de si mesmo, mais essas partes influenciam suas decisões. Quando uma conexão desperta emoções profundas, ela também desperta tudo aquilo que foi reprimido durante anos. O amor pode trazer alegria, mas também expõe medos de abandono, rejeição, insuficiência e perda de controle. Por isso, algumas pessoas se calam justamente quando mais desejam falar. Elas desaparecem quando tudo dentro delas pede aproximação. E essa aparente incoerência costuma confundir quem espera uma atitude racional, sem perceber que o inconsciente raramente segue os caminhos da lógica consciente. Ao longo deste vídeo, você descobrirá por que a ausência de contato nem sempre significa ausência de sentimento. Compreenderá como os mecanismos inconscientes descritos por Jung podem prender alguém em um ciclo de silêncio e descobrirá sinais psicológicos que revelam quando a distância está sendo sustentada pelo medo e não pela falta de amor. Talvez, ao enxergar essa situação sob uma perspectiva completamente diferente, você encontre respostas que há muito tempo procura. E o mais importante, talvez perceba que aquilo que parecia um fim definitivo pode, na verdade, ser apenas a parte visível de uma transformação silenciosa acontecendo onde os olhos jamais conseguem alcançar. Eu quero fazer um convite muito especial. Se este tema faz sentido para você e você busca compreender os mistérios da mente, dos relacionamentos e da psicologia profunda através dos ensinamentos de Carl Jung, aproveite este momento para se inscrever no canal. Assim,
Você não perde nenhum dos próximos vídeos preparados para ajudar você a enxergar aquilo que normalmente permanece oculto. E se este conteúdo já despertou alguma reflexão importante dentro de você, deixe o seu like. Esse simples gesto mostra ao YouTube que este vídeo pode alcançar outras pessoas que também estão procurando respostas para dores que muitas vezes não conseguem explicar. Agora, permaneça comigo até o final, porque as próximas revelações podem mudar completamente a forma como você interpreta o silêncio de quem parece distante, mas talvez ainda carregue você profundamente dentro do coração. O primeiro erro que quase todos cometem quando alguém deixa de entrar em contato é acreditar que o silêncio possui apenas um significado. A mente humana gosta de respostas rápidas porque elas aliviam a ansiedade da incerteza. Entretanto, Carl Jung observava que aquilo que parece simples na superfície costuma esconder movimentos profundos no inconsciente. Quando uma pessoa sente sua falta, mas permanece distante, nem sempre ela está tomando uma decisão racional. Muitas vezes, ela está sendo conduzida por forças internas que nem ela mesma consegue identificar. É exatamente por isso que algumas pessoas desaparecem quando o vínculo se torna mais intenso. Não porque deixaram de sentir, mas porque começaram a sentir demais. E quando uma emoção ameaça romper antigas estruturas da personalidade, o inconsciente frequentemente escolhe o caminho da fuga antes do caminho do enfrentamento. Existe uma diferença silenciosa entre esquecer alguém e tentar esquecer alguém. Quem esquece simplesmente continua vivendo. Quem tenta esquecer trava uma batalha diária contra os próprios pensamentos. Jung dizia que aquilo que resistimos tende a persistir, porque a energia psíquica não desaparece apenas pela força da vontade. Ela procura novos caminhos para se manifestar. É por isso que algumas pessoas evitam enviar mensagens, mas continuam imaginando conversas que nunca aconteceram. Evitam olhar fotografias, mas recordam detalhes que pareciam insignificantes. Procuram se convencer de que seguiram em frente, enquanto uma parte do inconsciente permanece emocionalmente ligada ao passado. Essa contradição cria um conflito invisível que consome uma enorme quantidade de energia emocional. Talvez você tenha interpretado esse afastamento como uma prova definitiva de desinteresse. Essa conclusão parece lógica, mas a lógica nem sempre governa o comportamento humano. Para Jung, cada relacionamento significativo desperta conteúdos que permaneceram escondidos durante anos. Uma conexão profunda não revela apenas amor. Ela também revela medos, inseguranças, traumas antigos e aspectos da sombra que a pessoa passou uma vida inteira tentando evitar. Quando alguém encontra outra pessoa capaz de enxergar além das máscaras, algo extremamente desconfortável acontece. As defesas começam a enfraquecer. E para quem nunca aprendeu a lidar com essa vulnerabilidade, o silêncio pode parecer mais seguro do que a possibilidade de ser completamente visto. É curioso perceber como algumas pessoas conseguem conversar naturalmente com desconhecidos, mas travam completamente diante de quem realmente importa. Isso acontece porque o medo raramente aparece onde existe pouco investimento emocional. O medo surge quando existe algo valioso que pode ser perdido. Quanto maior o significado atribuído ao vínculo, maior também pode ser o receio de errar, de decepcionar, de não ser suficiente ou de ouvir uma resposta que destrua todas as expectativas construídas em silêncio. O inconsciente prefere preservar a esperança imaginária do que enfrentar a realidade concreta. Assim, a ausência de contato deixa de ser apenas uma escolha e passa a ser um mecanismo de proteção psicológica. Mas existe uma pergunta ainda mais importante que poucas pessoas fazem. Se essa pessoa realmente sente sua falta, o que exatamente está impedindo que ela dê o primeiro passo?
A resposta não está apenas nas circunstâncias externas, nem nas desculpas que costumamos criar para explicar o comportamento humano. Ela está escondida em uma dinâmica psicológica muito mais profunda, ligada ao confronto entre aquilo que mostramos ao mundo e aquilo que escondemos até de nós mesmos. E é justamente nesse ponto que Carl Jung apresenta um dos conceitos mais transformadores de toda a sua obra. Porque compreender esse mecanismo pode mudar completamente a maneira como você interpreta o silêncio de alguém que talvez nunca tenha deixado de pensar em você. Carl Jung chamava de sombra tudo aquilo que escondemos de nós mesmos por medo, vergonha ou incapacidade de aceitar determinadas partes da nossa personalidade. A maioria das pessoas acredita que a sombra é formada apenas por sentimentos negativos, mas ela também abriga desejos profundos, afetos intensos e necessidades emocionais que foram reprimidas ao longo da vida. Quando alguém desperta essas regiões ocultas da psique, acontece algo inesperado. O coração deseja aproximação, enquanto o inconsciente cria estratégias para manter distância. É por isso que uma pessoa pode sentir sua falta todos os dias e ainda assim permanecer em silêncio. O conflito não está entre você e ela. O verdadeiro conflito acontece dentro dela, onde razão, emoção e inconsciente disputam o controle das decisões. Imagine alguém caminhando diante de um espelho que não revela apenas a aparência, mas também todas as inseguranças escondidas durante anos. Essa experiência seria confortável para quase ninguém. Segundo Jung, um relacionamento profundo funciona exatamente como esse espelho. A outra pessoa passa a refletir aspectos que estavam adormecidos, obrigando o indivíduo a enxergar feridas que preferia ignorar. Algumas pessoas interpretam esse processo como amor. Outras o interpretam como ameaça. Sem perceber, começam a evitar quem mais desperta emoções verdadeiras, acreditando que estão fugindo do sofrimento, quando, na realidade, estão fugindo do encontro consigo mesmas. O silêncio, então, torna-se uma tentativa inconsciente de recuperar uma sensação de controle que foi abalada pela intensidade da conexão. É justamente nesse momento que muitas interpretações equivocadas surgem. Quem está esperando uma mensagem costuma pensar que foi esquecido. Quem permanece calado acredita que ainda não está pronto para voltar. Enquanto isso, ambos vivem aprisionados por histórias criadas pela própria mente. Jung afirmava que grande parte do sofrimento humano nasce das interpretações inconscientes, não necessariamente dos acontecimentos em si. A imaginação começa a preencher os espaços vazios deixados pela ausência de respostas. Cada dia sem contato parece confirmar um abandono que talvez nunca tenha existido da forma como foi imaginado. E quanto mais tempo passa, mais difícil se torna romper esse ciclo de silêncio, porque o medo cresce junto com a expectativa. Existe outro aspecto que poucas pessoas conseguem perceber. Quando alguém sente sua falta de maneira intensa, essa saudade nem sempre produz coragem. Em determinadas circunstâncias, ela produz exatamente o contrário. Quanto maior o valor emocional atribuído ao relacionamento, maior também pode ser o receio de destruir qualquer possibilidade de reconciliação com uma atitude precipitada. A pessoa começa a ensaiar mensagens que nunca envia, cria diálogos inteiros na própria mente e imagina inúmeras reações possíveis antes mesmo de escrever uma única palavra. O resultado é uma paralisia emocional que parece incompreensível para quem observa apenas o comportamento externo. O silêncio continua, mas dentro dele existe um movimento constante de pensamentos, dúvidas e emoções que ninguém consegue enxergar. Talvez você esteja se perguntando se existe alguma forma de perceber quando esse silêncio é consequência de um conflito interno e não da falta de sentimento. A resposta é que sim.
Mas os sinais raramente aparecem da maneira que a maioria espera. Eles não estão apenas nas mensagens enviadas ou nas palavras ditas. Muitas vezes, eles surgem em atitudes discretas, em comportamentos aparentemente sem importância e em padrões psicológicos que revelam muito mais do que qualquer declaração poderia revelar. E compreender esses sinais exige conhecer um dos conceitos mais fascinantes desenvolvidos por Carl Jung, um conceito que explica por que duas pessoas podem permanecer emocionalmente ligadas, mesmo quando nenhuma delas encontra coragem para atravessar a distância que as separa. Para Carl Jung, existem encontros que ultrapassam a lógica cotidiana porque despertam conteúdos profundos do inconsciente. Quando uma pessoa exerce um impacto emocional verdadeiro sobre outra, ela deixa de ocupar apenas um lugar na memória e passa a fazer parte do mundo interior daquele indivíduo. É por isso que algumas presenças continuam vivas mesmo após meses ou anos de silêncio. Não se trata apenas de recordar momentos compartilhados, mas de carregar uma transformação psicológica que continua acontecendo longe dos olhos de todos. A pessoa pode seguir trabalhando, conversando, sorrindo e cumprindo sua rotina, enquanto uma parte da sua psique permanece dialogando silenciosamente com aquilo que vocês viveram juntos. Esse diálogo invisível raramente é percebido por quem está do lado de fora, mas influencia profundamente suas decisões. Jung também explicava que aquilo que possui grande carga emocional dificilmente desaparece sem deixar marcas. Ao contrário, tende a retornar de formas inesperadas. Uma música aparentemente comum desperta lembranças. Um perfume faz o tempo parecer voltar. Um lugar visitado por acaso provoca uma sensação impossível de explicar. Pequenos detalhes passam a carregar um significado desproporcional porque foram associados, no inconsciente, a uma experiência emocional intensa. É justamente por isso que alguém pode tentar seguir em frente e, ainda assim, sentir que existe algo inacabado dentro de si. Não porque esteja preso ao passado, mas porque determinadas experiências exigem elaboração interior antes de realmente encontrarem um lugar de paz. Enquanto isso, quem espera uma iniciativa costuma interpretar o silêncio como uma resposta definitiva. A ausência de mensagens parece dizer tudo aquilo que nunca foi pronunciado. Mas Jung advertia que aquilo que não é expresso conscientemente continua buscando outras formas de manifestação. Emoções reprimidas não desaparecem, elas apenas mudam de linguagem. Às vezes, se revelam em sonhos recorrentes. Outras vezes, aparecem em comparações involuntárias com novas pessoas, na dificuldade de criar novos vínculos, ou naquela estranha sensação de que ninguém consegue ocupar o espaço deixado por alguém específico. Esses sinais não significam por si só que haverá uma reconciliação. Eles indicam apenas que o inconsciente continua trabalhando em questões que ainda não foram completamente resolvidas. Existe um momento em que essa tensão interna se torna difícil de sustentar. Quanto mais uma emoção permanece reprimida, maior tende a ser a pressão exercida sobre a consciência. É como uma nascente escondida sob uma rocha. Durante algum tempo, a pedra consegue conter a água, mas a força acumulada continua aumentando até encontrar uma pequena abertura por onde possa fluir. Da mesma maneira, sentimentos que permanecem ocultos durante muito tempo costumam buscar uma forma de expressão. Algumas pessoas escrevem e apagam mensagens inúmeras vezes. Outras procuram informações de maneira indireta, perguntam discretamente sobre a vida da outra pessoa ou revisitam lembranças que acreditavam ter superado. São movimentos quase invisíveis, mas revelam que o silêncio nem sempre representa imobilidade emocional. Entretanto, existe um fator decisivo que determina se alguém permanecerá preso para sempre nesse conflito ou finalmente encontrará coragem para agir.
Esse fator não depende apenas da intensidade da saudade nem da força do amor. Ele depende do processo de transformação interior que Jung chamava de individuação, um caminho em que a pessoa deixa de fugir de si mesma para começar a integrar aquilo que antes rejeitava. E compreender esse processo talvez seja a peça que faltava para entender por que algumas pessoas demoram tanto para procurar quem nunca deixou de ocupar um espaço importante dentro do próprio coração. Carl Jung acreditava que a individuação é uma das jornadas mais difíceis que um ser humano pode enfrentar. Ela começa quando a pessoa percebe que já não pode continuar vivendo apenas para proteger a imagem que construiu de si mesma. Durante muito tempo, é possível esconder fragilidades, evitar conversas importantes e fugir de sentimentos intensos. Mas chega um momento em que o inconsciente cobra esse encontro. E quando alguém desperta emoções profundas dentro de outra pessoa, torna-se impossível permanecer exatamente igual. Ainda que não exista contato, algo continua sendo transformado silenciosamente. A saudade deixa de ser apenas uma lembrança e passa a funcionar como um chamado para enfrentar medos que foram ignorados durante anos. É nesse ponto que o silêncio pode representar não um fim, mas um processo interno que ainda está acontecendo. Muitas pessoas acreditam que coragem significa agir rapidamente, enviar uma mensagem ou tomar uma decisão impulsiva. Jung via a coragem de outra maneira. Para ele, o verdadeiro ato de coragem acontece quando alguém consegue olhar para dentro sem fugir das próprias sombras. Antes de procurar outra pessoa, muitas vezes é necessário enfrentar a culpa, reconhecer erros, abandonar o orgulho e aceitar que determinadas máscaras já não servem mais. Esse processo não acontece da noite para o dia. Ele pode ser lento, doloroso e profundamente solitário. Enquanto isso, quem observa apenas a ausência de contato imagina que nada está acontecendo. No entanto, as maiores mudanças da psique quase sempre ocorrem em completo silêncio, longe de qualquer testemunha. Existe uma armadilha emocional muito comum para quem espera uma atitude de alguém distante. A espera pode transformar toda a felicidade em uma promessa futura. Aos poucos, a vida deixa de ser vivida no presente e passa a depender de uma mensagem que talvez nunca chegue, de uma ligação imaginada ou de um reencontro constantemente adiado. Curiosamente, Jung ensinava que esse movimento também revela algo importante sobre quem espera. Afinal, o relacionamento com o outro frequentemente reflete o relacionamento que temos conosco. Quando toda a nossa paz depende da decisão de outra pessoa, entregamos ao mundo exterior um poder que deveria permanecer dentro de nós. Essa percepção não diminui o amor. Pelo contrário, torna esse amor mais consciente e menos dependente do medo da perda. É justamente quando alguém começa a reconstruir a própria vida, a recuperar a autoestima e a encontrar sentido além da ausência que algo interessante costuma acontecer no plano psicológico. A energia muda, a necessidade desesperada de controlar o comportamento do outro começa a desaparecer. E segundo Jung, essa transformação modifica também a forma como nos relacionamos com o mundo. Não porque exista alguma força mística obrigando alguém a voltar, mas porque pessoas emocionalmente conscientes deixam de agir movidas pela carência e passam a transmitir uma presença muito mais autêntica. Muitas vezes é exatamente essa mudança que rompe padrões antigos e cria espaço para que novas escolhas aconteçam, tanto de um lado quanto do outro. Mas ainda existe uma questão essencial que precisa ser compreendida. Se o silêncio pode esconder conflitos internos, medo, orgulho e um profundo processo de transformação, como distinguir quando existe uma possibilidade real de aproximação e quando é necessário aceitar que cada caminho seguirá em uma direção diferente? Carl Jung
oferecia uma resposta surpreendente para essa dúvida, uma resposta que não depende de promessas vazias nem de ilusões confortáveis. Ela depende da capacidade de reconhecer sinais muito mais profundos do que palavras. E é justamente sobre esses sinais que vamos falar a seguir, porque eles podem revelar aquilo que nenhuma mensagem jamais conseguiria explicar. Os sinais de que alguém ainda sente sua falta nem sempre aparecem da forma como o coração espera. A maioria das pessoas acredita que eles se resumem a mensagens, telefonemas ou declarações, mas Carl Jung nos convida a observar algo muito mais profundo: a coerência entre o movimento interior e o comportamento exterior. Quando uma emoção permanece viva no inconsciente, ela dificilmente desaparece sem provocar mudanças na maneira como a pessoa enxerga a própria vida. Ela começa a questionar decisões antigas, revisita lembranças que antes evitava e percebe que determinados vazios não podem ser preenchidos apenas com distrações ou novos relacionamentos. O verdadeiro sinal não é uma atitude isolada, mas uma transformação silenciosa que lentamente modifica a forma como alguém compreende a própria história. Entretanto, existe um detalhe que pode mudar completamente a sua perspectiva. Nem toda pessoa que sente saudade encontrará forças para agir, e nem toda pessoa que permanece em silêncio deixou de amar. Jung jamais afirmou que o sentimento, por si só, determina o destino de um relacionamento. O que realmente transforma uma conexão é o grau de consciência que cada indivíduo alcança sobre si mesmo. Enquanto alguém continua preso ao orgulho, ao medo ou às próprias feridas, o amor pode existir sem conseguir se transformar em atitude. Essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar, porque nos obriga a compreender que o coração humano é muito mais complexo do que gostaríamos que fosse. Ao mesmo tempo, essa compreensão oferece uma liberdade imensa. Quando você deixa de interpretar cada silêncio como uma rejeição pessoal, começa a enxergar que muitas batalhas nunca foram contra você. Elas aconteceram dentro da outra pessoa, muito antes de vocês se conhecerem. Isso não significa aceitar qualquer ausência indefinidamente, nem alimentar expectativas sem fundamento. Significa apenas abandonar a necessidade de criar explicações simplistas para comportamentos que nasceram de conflitos profundos da psique. Essa mudança de perspectiva permite que você preserve sua paz, sem precisar apagar o significado que aquela experiência teve em sua vida. Talvez a maior lição de Carl Jung seja esta: algumas pessoas entram em nossa história não apenas para permanecer, mas para despertar partes de nós que estavam adormecidas. Independentemente do desfecho, toda conexão intensa possui o potencial de transformar quem somos. Se essa pessoa voltar, o reencontro só terá verdadeiro valor se ambos tiverem crescido durante a distância. Se ela não voltar, a experiência ainda poderá cumprir um propósito igualmente importante: conduzir você a um nível de consciência que jamais teria alcançado sem enfrentar essa dor. Em ambos os caminhos, o maior encontro nunca acontece apenas entre duas pessoas. Ele acontece entre você e a versão mais consciente de si mesmo. Por isso, antes de esperar que alguém rompa o silêncio, faça uma pergunta sincera ao seu próprio coração. Você está aguardando apenas uma mensagem? Ou está esperando que a sua vida finalmente volte a fazer sentido? A resposta para essa pergunta pode revelar muito mais do que qualquer atitude da outra pessoa. Porque, segundo Jung, quando aprendemos a integrar nossas feridas, compreender nossa sombra e fortalecer nossa própria identidade, deixamos de viver prisioneiros da ausência de alguém. E é justamente nesse momento que tudo começa a mudar, tanto dentro de nós, quanto na maneira como nos conectamos com o mundo. Aguardo o seu próximo comando para escrever a conclusão poderosa e emocional deste roteiro.
conforme a estrutura definida. Talvez, ao longo deste vídeo, você tenha percebido que a maior pergunta nunca foi se essa pessoa sente ou não a sua falta. A verdadeira pergunta sempre foi o que esse silêncio despertou dentro de você. Carl Jung acreditava que os relacionamentos mais marcantes não servem apenas para aproximar duas pessoas. Eles existem para revelar partes da nossa própria alma que permaneceriam adormecidas se nunca tivéssemos amado profundamente. Por isso, independentemente do que acontecer daqui para frente, existe algo que ninguém poderá tirar de você: a transformação que essa experiência provocou. Quando uma dor é compreendida, ela deixa de ser apenas sofrimento e passa a se tornar consciência. É possível que um dia essa pessoa encontre coragem para romper o silêncio. Também é possível que o destino escreva uma história diferente daquela que você imaginou, mas existe uma verdade que permanece acima de qualquer desfecho. A paz nunca nasce daquilo que o outro decide fazer. Ela nasce quando você deixa de entregar o comando da sua felicidade às escolhas de alguém e começa a construir uma vida guiada pela própria consciência. Esse é o ponto em que o amor deixa de ser prisão e passa a ser aprendizado. É nesse instante que a ausência perde o poder de definir quem você é. Jung dizia que aquilo que se torna consciente deixa de controlar nossa vida nas sombras. Talvez seja exatamente esse o convite que esta reflexão trouxe para você hoje. Não espere apenas compreender a mente da outra pessoa. Permita-se compreender a sua própria. Porque, quando isso acontece, o medo começa a perder espaço para a serenidade. A ansiedade dá lugar à clareza e o silêncio deixa de parecer um inimigo. Muitas vezes, ele se transforma no cenário onde nasce a versão mais forte, mais madura e mais verdadeira de quem você realmente é. Antes de encerrar, quero deixar uma reflexão que talvez permaneça com você muito depois deste vídeo terminar. Algumas pessoas entram em nossa vida para nos ensinar a amar. Outras entram para nos ensinar a nos encontrar. E às vezes, a maior prova de amor que alguém pode viver não é esperar que outra pessoa volte, mas descobrir que finalmente voltou para si mesmo. Quando esse reencontro acontece, nenhuma ausência consegue destruir aquilo que foi reconstruído dentro da alma. Se esta mensagem tocou o seu coração, deixe o seu like para que ela alcance outras pessoas que também precisam ouvir estas palavras neste momento. Escreva nos comentários a frase "Eu escolho a minha paz", porque quero saber quantas pessoas decidiram iniciar essa transformação interior. Compartilhe deste vídeo com alguém que esteja vivendo esse mesmo silêncio e ainda não consiga compreendê-lo. E, se você deseja continuar explorando os ensinamentos de Carl Jung sobre relacionamentos, autoconhecimento e os mistérios da mente humana, inscreva-se no canal e faça parte desta jornada. Lembre-se sempre, a maior resposta que você procurou na outra pessoa pode ser exatamente aquela que sua própria alma esperava que você encontrasse dentro de si.